Olá, turma! Estou de volta para continuar nossa aula sobre controle da glicemia. Essa aula é a parte 2. A aula passada, na parte 1, a gente viu sobre a questão da glicemia em jejum e também da glicose pós-prandial. Esses dois exames eles são bem importantes e são muito usados hoje em dia. Entretanto, foram desenvolvidos outros tipos de exames que também ajudam a confirmar, por exemplo, se o paciente tem ou não tem diabetes, e também para acompanhar esse paciente para saber se ele está fazendo o tratamento certinho para controlar sua glicemia. Então, nessa aula, a gente vai ver sobre o teste de tolerância oral à glicose e também sobre a curva glicêmica. Na próxima aula, sobre o controle de glicemia, parte 3, a gente vai ver sobre a hemoglobina glicada. Então, o que é que esse teste de tolerância à glicose oral? Ou também vocês podem ver teste de tolerância oral à glicose, tanto faz, que é o TTGO. Esse exame, ele vai verificar a glicose do paciente após a administração de uma carga conhecida de glicose. Como assim? O paciente vai tomar uma amostra de glicose, tomar como? De forma oral. Ele vai beber uma pequena solução de glicose e depois será analisada a sua glicemia. Ah, professor, mas não é óbvio se ele tomar glicose vai aumentar a glicemia? É óbvio. Só que se o paciente ele tiver diabetes ou tiver o início de tolerância, de intolerância à insulina, de tolerância à glicose, ele vai começar a não diminuir essa glicemia. Então a gente vai ver já já o que é que isso significa. Então, basicamente, o paciente ele chega para realizar esse exame, ele vai tomar uma bebida adocicada, porque é doce porque possui a glicose. Então, que é chamada de glicose anidra. Está aqui marcado. Esse exame é importante para o diagnóstico. Então, se você quiser diagnosticar a diabetes, você pode utilizar esse exame e também confirmar. Por exemplo, o paciente ele fez uma análise da glicose aleatória. Um exame aleatório em sangue total e deu glicemia alta. Ele ficou desconfiado de diabetes, mas ele não pode confirmar só por esse exame. Então ele pode fazer o teste de tolerância oral à glicose, o teste de tolerância à glicose oral, para poder confirmar esse estado de diabetes, saber se o paciente realmente ele tem diabetes mellitus. E avaliar se o paciente ele tem alguma resistência à insulina. Por quê? Porque ele pode não estar ainda com diabetes, mas está começando a aparecer sinais de resistência à insulina. O que isso quer dizer? Que o paciente ele até produz insulina, mas ela não consegue agir, então a glicose ela continua alta no sangue porque não consegue entrar na célula. Então eu posso saber se o paciente tem algum grau de resistência à insulina. Ok? Então esse teste ele vai avaliar e vai ser feito da seguinte forma. Primeiro, o paciente vai chegar no laboratório, ele já foi totalmente instruído quando foi feita a coleta e ele ficou em jejum de 8 horas, recomendado de 8 horas, mas pode chegar até 12 horas, alguns laboratórios podem pedir. Entretanto, não é recomendado um jejum muito longo, porque esse teste, esse TTGO, ele é muito utilizado também para diagnosticar a diabetes durante a gestação, durante a gravidez. E é meio perigoso e pedir a uma mulher grávida que fique um longo período de jejum, porque até ela não pode nem conseguir, ela pode passar mal, desmaiar. Então não é recomendado pedir um longo período de jejum para realizar esse exame, porque pode fazer mal ao paciente. Chegou em jejum, eu vou coletar uma amostra de sangue para avaliar a glicemia em jejum. Eu quero saber qual é a glicemia do paciente assim que ele chegou, em jejum. Ok? Para quê? Para comparar com depois. Vai ver já já.
Então, eu coletei o sangue da glicemia em jejum, agora eu vou dar uma amostra de glicose, aquela glicose anidra, uma porçãozinha, ele vai tomar essa amostra e essa amostra geralmente ela é de 75 gramas de glicose. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Só que geralmente é recomendado que seja 75 gramas de glicose. Tomou a glicose, o paciente vai ficar no laboratório ainda. Ele vai esperar 2 horas, ele vai ficar 2 horas no laboratório após tomar essa glicose, paradinho, quietinho, sem tomar água, sem comer nada, sem fumar, sem se movimentar, sem correr, ficar sentadinho, parado no laboratório durante 2 horas para realizar uma nova coleta. Então o paciente ele vai esperar 2 horas e após isso ele vai ser feito uma nova coleta de uma nova amostra. Qual é o objetivo disso, gente? Você vai ter a amostra do paciente em jejum e vai ter a amostra dele 2 horas após a coleta. Se o paciente ele tiver um metabolismo normal, ele não tem resistência à insulina, ele não tem diabetes, o que é que vai ocorrer? A glicose em jejum dele, não vai estar alta, vai estar normal. E quando ele consumir 75 gramas de glicose, após 2 horas, a gente espera o quê? Que no começo aumente no sangue, mas quando eu for coletar após 2 horas, ela já esteja diminuída. Porque o paciente ele não tem resistência à insulina, então ele vai conseguir absorver essa glicose, as células vão conseguir absorver essa glicose, então ela não vai estar alta no sangue. Então após 2 horas essa glicose também vai estar normal. Mas se o paciente ele tem diabetes, ele tem algum grau de resistência à insulina, o que vai ocorrer? Ele vai chegar com a glicose em jejum, com a glicemia em jejum, geralmente ela vai estar alta, mas ela pode estar normal, até pode, devido aos hábitos do paciente no dia seguinte. Mas ok. Ou então pode estar por alguma medicação ou algo do tipo. Mas geralmente ela está alta. O paciente com diabetes ou resistência à insulina, ele vai tomar essas 75 gramas de glicose e após 2 horas, o que é que eu espero? A glicose dele no sangue vai aumentar, mas só que como ele tem um grau de resistência à insulina, as células não vão conseguir absorver totalmente essa glicose. Então ela vai continuar alta no sangue. Então após 2 horas eu vejo uma glicemia alta. Então por isso que é um diagnóstico para confirmar o estado de diabetes e acompanhar o paciente. O paciente vai ter a glicose em jejum alta e após administrar essa carga de glicose, ela vai ter, após 2 horas, ela ainda vai continuar alta. Enquanto no paciente normal, com metabolismo normal, ela acaba diminuindo. Então, por isso que é importante esse teste. Esse teste ele pode variar em alguns laboratórios. O paciente pode ficar no laboratório por até 6 horas para esperar para coletar cada amostra. Mas, como podem perceber, é muito tempo. E como o paciente tem que ficar em jejum, evitando movimento, evitando tomar água, comer alguma coisa, ele vai ser um exame bastante incômodo. Então isso aqui geralmente é incomum na prática. Ok? Aparecendo aqui os grupinhos do CEP. Deixa eu só fechar aqui. Voltei, gente. Fui fechar lá o WhatsApp, estava aparecendo aqui as mensagens do grupo. Mas voltando aqui. Então, o exame de o TTGO, ele pode variar com o tempo, porém não é tão comum, e também pode variar de acordo com a carga da glicose. Então, em alguns casos, geralmente é utilizado 75 gramas. Só que alguns laboratórios podem utilizar 50 ou pode utilizar 100.
O que é que vai variar? Vai variar o valor de referência, porque se ele vai utilizar uma dosagem maior ou menor, o valor de referência também vai ter que mudar, ok? Então, sobre o teste de tolerância à glicose oral, espero que não reste muitas dúvidas, mas ele é muito importante para avaliar essa questão da resistência à insulina. Então, o paciente ele toma a dosagem de glicose e é avaliado cerca de 2 horas depois. Só que eu posso ter uma avaliação muito mais minuciosa, muito mais detalhada, que é feito, por exemplo, na análise da curva glicêmica. A curva glicêmica, eu vou dar uma dose de glicose ao paciente e vou analisar após de hora em hora ou a cada meia hora, para avaliar o quanto essa glicose ela diminui. Porque se ela diminui pouco, é porque o paciente ele tem uma resistência à insulina. Então essa curva, como é que ela é feita? O sangue ele deve ser coletado em tubo com anticoagulante, claro, em todo exame de glicose tem que ser coletado adequadamente. Pode ser em tubo sem anticoagulante, se eu quiser obter o soro, só que a análise ela tem que ser mais rápida. Ou pode ser com fluoreto. E quando eu tenho fluoreto, essa análise ela é mais segura, porque o fluoreto ele protege a glicose da degradação. Então eu tenho uma análise muito mais segura. Okay? Se o exame não pode ser realizado de forma imediata, eu tenho que conservar na refrigeração, para que não tenha alteração na quantidade de glicose. Então, primeiro, o paciente ele chega para fazer essa curva glicêmica, é coletado, assim como no teste anterior, a primeira amostra em jejum. Esse jejum também é recomendado de cerca de 8 horas, só que tem laboratório que pede mais de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Não é tão recomendado porque pode trazer algum mal ao paciente. Porém, vai variar de acordo com o laboratório. O paciente vai chegar, vai ser coletado uma amostra em jejum, ele vai tomar a dose de glicose, que geralmente também são 75 gramas, e depois vai ser avaliada a glicemia após 30 minutos. Eu vou coletar após 30 minutos e avaliar a glicemia, após 1 hora, após 90 minutos, após 120 minutos e após 180 minutos. Ou seja, o paciente vai precisar fazer, nesse caso, uma coleta em jejum com 30, com 60, com 90, com 120 e 180. Basicamente, 6 coletas para poder fazer a curva glicêmica, para saber o quanto que a glicose diminuiu nesse tempo todo. Pode ser um meio, como pode perceber, é um pouco traumático, né? Fazer esse tanto de coleta. Então, eu posso simplificar. Posso fazer a cada 30 minutos, a cada 60, a cada 90 e a cada 120 minutos, cortando o jejum também. E posso fazer da forma prolongada, ainda maior, que seria com 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos. E pode ser mais prolongado ainda, durante 5 horas. Então, esse teste ele vai variar. Porém, tenham em mente que ele não é tão complicado. Ele basicamente, você vai dar uma carga de glicose, vai coletar o sangue em determinados intervalos de tempo para ver o quanto que a glicose diminui durante esse tempo. Porque se ela diminui pouco, ele vai ter uma resistência à insulina. Durante o período, assim como o outro teste, o paciente ele deve evitar movimentos, ele não pode fumar, nem ingerir alimentos e também evitar água. O paciente, durante o jejum, o paciente pode tomar água, mas lá, enquanto estiver esperando o exame, ele deve evitar tomar água. Qualquer tipo de substância que pode alterar um pouco o metabolismo, porque eu quero saber se tem algo de alterado no paciente. Então, eu evito qualquer substância que possa alterar, nem que seja um pouco. Ok? O paciente, o jejum, ele vai variar de acordo com o laboratório.
E após a colheita basal, o que é a colheita basal? Seria a amostra em jejum. Amostra em jejum. O paciente vai receber 75 gramas de glicose e vai ser analisado a glicemia em cada um desses intervalos de tempo. No final, o que a gente vai ter é um gráfico. A gente vai poder fazer um gráfico mostrando quanto que a glicose diminui durante o tempo. Nesse gráfico, aqui a gente vai ter o nível de glicose e aqui a gente vai ter o tempo. Então, no tempo zero, o nível basal de glicose, em tempo zero, é a glicose em jejum. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o paciente 1 e aqui o paciente 2. O paciente 1 já chegou com 150 de glicemia. O paciente 2 está abaixo de 100. O paciente 1 a gente já vê que ele tem uma hiperglicemia. Quando ele tomou a glicose oral, aí eu vou avaliar em vários intervalos de tempo. Aqui com 1 hora, aqui com 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Vou avaliar em cada tempo. A gente vê que o paciente 2, quando ele tomou a glicose, aumenta. Porque a partir desse tempo aqui, ele toma a glicose, aumenta a glicose no sangue. Só que com o tempo, diminui e vai diminuindo até ficar com valor parecido com o qual ele chegou. Ou seja, o paciente ele tomou a glicose, aumentou, ok. Só que depois diminui, porque ele consegue absorver essa glicose. As células conseguem aproveitar essa glicose. Já o paciente 1, perceba que a glicose já chegou em região alta, ele tomou aquelas 75 gramas de glicose, aumentou e aumentou muito. E diminui, o tempo que leva para diminuir é bem maior. Por quê? Porque o paciente possui resistência à insulina, então a célula demora muito mais tempo para conseguir absorver essa glicose. Então, para diminuir essa glicose, ela, além de ela ser mais alta, bem mais alta, ela demora para diminuir. Porque o paciente aqui ele vai ter resistência à insulina, que é compatível com o quadro de diabetes. Ok? Uma pergunta que a gente pode fazer em relação a exames de glicemia é se o paciente deve suspender medicações antes do exame. Porque, por exemplo, se o paciente ele toma uma medicação que diminui a glicose, vai interferir no exame, não vai? Vai. Mas o paciente, então, ele deve parar de tomar o medicamento? Entendam, você nunca vai pedir ao paciente para suspender a medicação, um paciente diabético, por exemplo, sem que tenha uma recomendação médica. Sem que o médico que o acompanhe fale e deixe claro que é para ele parar a medicação naquele momento. Por quê? Porque o paciente você não sabe, você não acompanha o paciente para saber a gravidade do seu estado. Então, se ele parar de tomar o medicamento, ele pode passar mal, ele pode, por exemplo, até em casos bem graves, entrar em coma diabético. Então, a gente evita sem que tenha recomendação médica, o paciente vai fazer o exame tomando a medicação de forma normal, ok? Então, esse quadro a gente viu na última aula, que a gente avaliou a glicemia em jejum, que para uma pessoa ela ter pré-diabetes, ou seja, um estado que vai acabar favorecendo o surgimento de diabetes, geralmente de 100 a 125 miligramas por decilitro. Então isso aqui já é um estado de pré-diabetes. Agora, o teste oral de tolerância à glicose, ou o teste de tolerância à glicose oral, que nós vimos no começo da aula, que é a glicemia após 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, ele deve ser entre 140 e 199 para determinar o estado de pré-diabetes.
porque já vai indicar que o paciente ele tem uma certa uma tolerância diminuída à glicose. Por quê? Porque possivelmente ele já tem um grau de resistência à insulina. Na outra aula a gente vai ver sobre isso aqui, que é a hemoglobina glicada. Para diagnosticar diabetes, a glicemia em jejum, que a gente viu na última aula, deve ser maior do que 126 gramas por decilitro, e a glicemia ao acaso deve ser maior que 200 mg por decilitro, mas nesse caso deve também estar associado a sintomas clássicos de hiperglicemia. E o teste que nós vimos hoje, que é o teste oral de tolerância à glicose, ele deve estar maior que 200 mg por decilitro. Então é por isso que esse teste é importante para diagnosticar diabetes, porque se você faz o teste, dá as 75 gramas de glicose e avalia a glicose 2 horas depois e ela dá maior do que 200 gramas por decilitro, é indicativo que o paciente tem diabetes. É um diagnóstico importante para diabetes. Eu trouxe essas duas questões que eu peço que vocês respondam para fixar o conhecimento passado hoje. E não esqueçam, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.